Olá a todos, meu nome é Washington, sejam bem-vindos ao meu terceiro vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, acesse o canal para ver os outros vídeos que eu postei, são vídeos bem legais. E nesse vídeo nós vamos analisar o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e analisar quais ensinamentos a gente pode colher e aplicar na nossa vida. É um excelente livro, desde já deixo recomendado esta obra. Um livro que mudou alguns aspectos interessantes na minha vida e podem mudar a sua também. O aspecto central dessa obra gira em torno da questão da vulnerabilidade. Quando você escuta a palavra vulnerabilidade, o que ela te remete? Para mim, vulnerabilidade eu via como uma coisa frágil, uma coisa vulnerável, fraca. Mas a autora nos mostra que vulnerabilidade, na verdade, é o ato de ter coragem. Então, quando você é vulnerável, você é corajoso, porque você se abre sem ter medo do que as outras pessoas vão achar, sem ter medo de julgamentos, você banca o que você sente, você não precisa de jogos, não precisa de esconder o seu eu verdadeiro, você é aquilo que você é. Neste livro, a Brené Brown estuda e entrevista várias pessoas consideradas plenas. O que é uma pessoa plena? Entende-se por plena uma pessoa que lida bem com a vergonha e acredita no próprio valor. Ela percebeu que um traço compartilhado por todas essas pessoas que são consideradas plenas é a questão da vulnerabilidade. Essas pessoas não têm medo de se expor, de se abrir, de bancar o que são, elas arriscam e conquistam grandes coisas. Essa questão da vulnerabilidade ser um traço compartilhado pelas pessoas plenas é interessante e contraintuitivo, porque quem quer ser vulnerável? O legal na nossa sociedade hoje em dia é ser desinteressado, jogar o joguinho do desinteresse. Quem se afasta mais é quem desperta mais atenção. Só que a gente começou a inverter as coisas, porque o que nós admiramos em filmes, livros, séries, em grandes personagens da história? Admiramos aquelas pessoas que são verdadeiras, que realmente sabem o que querem, que se expõem, que se abrem e não ficam nessa questão de eu não vou me arriscar porque tenho medo do que o outro vai achar, e deixa de fazer as coisas criando julgamento na cabeça, esquecendo muitas vezes que as outras pessoas também estão preocupadas com o julgamento de outras pessoas. Ser verdadeiro pode ser desconfortável, mas com certeza não é um sinal de fraqueza. Como exemplo, eu digo quando eu falei sobre as minhas duas depressões. Aquilo eu considerei como uma bola de neve, porque quando eu falei sobre a questão da depressão, abriu um espaço para um círculo de empatia que outras pessoas vieram falar comigo que também já passaram por isso. Outras pessoas também compartilharam suas histórias. Aquilo foi um espaço de coragem, porque essas pessoas não iriam se abrir se eu não tivesse falado sobre a minha depressão. E muitas pessoas às vezes não falam porque elas não se sentem à vontade e encorajadas para fazer isso. Então, o interessante é que realmente eu comecei uma bola de neve e essa bola de neve ela continua girando. Então, uma pessoa que ela se sentiu à vontade para falar sobre a depressão, ela vai falar como ela saiu da depressão e vai ajudar uma outra pessoa que talvez esteja passando por uma situação parecida. E se algum dia, Deus queira que não, alguém desse círculo passar novamente por isso, a pessoa ela vai ter mais ferramentas para ajudar ela a trabalhar com essa questão. Então, definitivamente, ser vulnerável não é uma questão de fraqueza. Até porque tem uma coisa mais corajosa do que você se abrir e contar que você superou duas depressões. Isso não é fraqueza. Mas por muito tempo eu via isso como um sinal de fraqueza e me sentia muito mal. Não conseguia admitir que eu estava com a depressão, ou até depois que eu já tinha passado por ela, eu não gostava de falar no assunto porque considerava como sinal de fraqueza, mas na verdade não é. É corajoso você falar que passou por isso e superou. Outro ponto interessante que a Brené Brown traz no livro é a questão da vergonha estar atrelada à nossa autoestima. Se a gente parar para pensar na palavra autoestima, ela diz respeito a uma estima de si próprio. Então não posso terceirizar a minha autoestima para o que as outras pessoas vão achar de mim ou pelas coisas materiais que eu tenho, porque eu vou estar transferindo a responsabilidade do meu próprio valor. Então, no início pode ser até uma coisa positiva, se as pessoas acharem ali, me elogiarem, por exemplo, por causa desses vídeos que eu estou fazendo. Só que eu posso ficar dependente disso. Então, a minha autoestima tem que estar relacionada ao meu valor, não ao que as outras pessoas vão achar ou as coisas materiais que eu possuo ou que você possui. A gente não pode transferir a responsabilidade da nossa autoestima para as mãos das outras pessoas, porque a qualquer momento pode surgir um comentário negativo e nosso cérebro ele vai focar nesse quesito. Então, por exemplo, nesse vídeo, se tiver 20 comentários positivos e uma pessoa fazer
um comentário negativo, meu cérebro ele vai focar nesse comentário. Então, quando nós temos consciência da própria vergonha, o jogo já muda. Porque eu posso até querer que as pessoas valorizem o que eu estou fazendo ou o que eu estou criando, mas a minha autoestima não está em jogo, ela não vai ser afetada. Um exemplo prático foi a questão aqui de eu começar a falar sobre a depressão que eu tive, abrir esse canal e fazer vídeos sobre o assunto desenvolvimento pessoal. Eu ousei grandemente fazendo isso, e isso está alinhado com o meu próprio valor. E quando eu comecei a fazer isso, me expor, eu já ajudei algumas pessoas, então eu já me considero realizado. Tem até uma frase do Theodore Roosevelt que fala, não lembro a frase inteira, mas ele diz lá que quem importa é o guerreiro que está na arena da vida, com suor no rosto, com sangue no rosto, lutando bravamente, mesmo que mais desafios apareçam. Então, essa bola de neve que no meu caso eu iniciei, eu fui ajudando outras pessoas, essas pessoas vão ajudar outras. É importante, porque eu não posso mudar o mundo, nem quero mudar o mundo, mas eu posso ajudar a pessoa que está do meu lado. Então, se a gente tiver a capacidade de olhar no nosso círculo quem a gente pode ajudar, isso já é muito importante, isso já é uma coisa extrema, porque muitas pessoas estão somente preocupadas consigo mesmas, elas não conseguem olhar para os outros. O último ponto que eu vou trazer desse livro é a questão da vulnerabilidade masculina. O livro traz diversos ensinamentos, eu só colhi alguns para a gente fazer esse vídeo. Na página 73, a Brené Brown mostra um paradoxo que está presente na nossa sociedade, que é a questão da vulnerabilidade masculina. Muitas mulheres reclamam que os homens não se abrem, não expõem os sentimentos, e elas queriam que eles se abrissem mais. Só que a Brené Brown mostra que grande parte das mulheres não estão preparadas para isso, porque o homem ali, em grande parte, é visto como a figura protetora da casa. Então, se demonstrar sentimentos, demonstrar vulnerabilidade, a maioria vai entender como fraqueza. E engraçado porque inconscientemente a gente faz isso desde criança. Por exemplo, quando um menino ali com seus 8, 9 anos vai fazer alguma coisa e ele tem medo, o que a gente costuma falar para essa criança? Seja homem, haja como homem. Então a gente implanta ali na cabeça da criança que ela não pode ter medo de nada, que ela não pode ser vulnerável. Então ela cresce e ela não expõe os sentimentos. Então a Brené Brown nos mostra que esse é um paradoxo na sociedade. E é engraçado porque o que tem de mais corajoso em você se expor? Você abrir e se expor. Você está, igual eu estou falando aqui dos pontos do livro, que eu acho, alguma pessoa pode fazer um corte, começar a fazer piada, a rir, mas eu estou sendo vulnerável, eu estou me abrindo. E esse livro é muito interessante porque ele traz essa questão da vulnerabilidade como um ato de coragem. Então é isso, são só alguns aspectos que eu trouxe para este vídeo. O livro é muito interessante, recomendo fortemente a leitura. É uma leitura que flui bastante, bem fácil de ler. Tem palestras aqui no próprio YouTube da Brené Brown falando sobre a vulnerabilidade. Espero que tenham gostado desse vídeo. Oportunidade de melhoria, coloque nos comentários, por favor. Peço que quem não é inscrito se inscreva no canal, curta o vídeo para que a gente possa espalhar esse conhecimento. Tem um economista que o Bruno Perini cita bastante, eu não lembro o nome dele, que fala que o conhecimento está disperso pela sociedade. E eu acho que o conhecimento é o maior ato de democracia que tem. Todo mundo pode ter acesso, seja por vídeo, seja por podcast, seja por conversa. E essa é a forma de espalhar o que eu aprendo e é o meu legado que eu quero deixar aqui para a Terra. Eu acho que a gente tem só uma passagem, né? E a gente não pode viver em brancas nuvens. É isso, fiquem com Deus, bebam água, não maltrate os animais e até a próxima.